vocês? Estamos aí mais uma vez juntos para falar sobre diversidade religiosa. Chegou a hora de nós falarmos sobre as organizações religiosas. E a gente vai precisar anotar o significado de algumas palavras que nós vamos usar em todas as aulas, para você saber o que elas significam e não ficar em dúvida quando você ouvir elas durante a aula. Então, para isso, eu preciso que você pegue o seu caderno, o seu lápis, sua caneta, sua folha, aquele material de anotação, porque você vai usar bastante na aula de hoje. Então eu espero você separar o seu material e a gente volta falando um pouquinho sobre as organizações religiosas. Você entender um pouquinho de como vai funcionar esse conteúdo, como que nós vamos trabalhar esse conteúdo, eu preciso te explicar uma coisinha. Nós vamos trabalhar com as organizações religiosas do mundo, de vários espaços diferentes. E para isso, hoje nós vamos fazer uma aula de introdução. É uma aula onde eu vou te explicar o significado de algumas palavras e algumas coisas importantes que nós precisamos saber antes de falar das organizações mesmo, das religiões, de como que elas funcionam, como que elas se organizam. E nós vamos fazer o seguinte. Lembra que nós já falamos aqui em algumas aulas, e você já deve ter ouvido na sua escola, que nós falamos sempre de 4 matrizes? Que nós trabalhamos com a matriz ocidental, a matriz oriental, a matriz africana e a matriz indígena? Para a gente conseguir organizar o nosso pensamento e falar dessas religiões de uma maneira que você consiga entender melhor, eu dividi assim. Cada aula nós vamos falar de uma matriz diferente. Então pode ser que, por exemplo, numa aula você veja só sobre matriz ocidental. Aí você vai ficar pensando assim, nossa, mas hoje a professora não falou nada sobre os indígenas, não falou nada sobre as religiões afro, não falou nada sobre as religiões orientais. Não se preocupe, na outra aula nós vamos falar sobre elas. Então em cada aula nós vamos falar sobre uma matriz diferente, só para a gente conseguir se organizar e aproveitar bem o nosso tempo. Combinado? Então, agora que nós já fizemos esse nosso combinado, nós vamos ver um vídeo muito importante, que vai falar um pouquinho sobre essa diversidade religiosa aqui no Brasil. Então, presta atenção. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem direito de manifestar a sua fé. Você tem a liberdade de crença. E o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha. Porque a liberdade é como a fé. Deve ser cultivado e protegido. Você faz isso? Respeite a fé alheia. Lute pela paz de cada um. Proteja a integridade física e moral de toda e qualquer instituição religiosa. Aceitar a espiritualidade de cada brasileiro é um exercício de cidadania.
Respeitar outras religiões é o seu dever. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Laci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Então, esse vídeo falou muito sobre liberdade religiosa. Mas o que será que é liberdade religiosa? Ao longo da história da humanidade, nós vimos várias religiões surgindo e se organizando. E, infelizmente, em alguns momentos, essas religiões brigavam entre si, ou em alguns países, algumas religiões eram proibidas. Por exemplo, lá na época em que Jesus Cristo nasceu, o lugar estava dominado por um outro povo e as pessoas eram proibidas de professar a sua fé. Elas tinham que professar a fé do líder, daquele que tinha conquistado. O que isso quer dizer? Vamos pensar numa cidade, né? Vamos pensar aqui na cidade de Curitiba, por exemplo. Vamos fazer de conta que Curitiba foi invadida por um exército de outro país. E esse exército veio, dominou Curitiba e agora o líder desse exército é o imperador da cidade de Curitiba. E esse imperador, ele é católico. E ele decidiu que na cidade de Curitiba todo mundo tem que ser católico. Ninguém pode ser de outra religião. Quem era evangélico vai ter que virar católico, quem era umbandista vai ter que virar católico. Será que nessa cidade, nessa situação, existe liberdade religiosa? Não. Isso era muito comum antigamente, muitos e muitos anos atrás, não só com relação à religião católica. Nós tínhamos países que eram governados por líderes muçulmanos, nós tínhamos países que eram governados por líderes judeus e eles não permitiam que outras pessoas do seu império, do seu reino, tivessem uma religião diferente. Hoje aqui no Brasil, nós temos liberdade religiosa. Como vocês viram no vídeo, cada um pode acreditar na religião que quiser, pode seguir a religião que quiser. E isso é muito importante, porque aí a gente pode pensar, a gente pode crer, e é muito divertido ter essa diversidade, porque a cultura se torna mais rica, mais bonita. E por isso é super importante a gente compreender o que quer dizer essa liberdade religiosa. Então, eu trouxe um textinho para você copiar no seu caderno, para você não esquecer o que quer dizer liberdade religiosa. Então você vai copiar, mas antes eu vou ler para você o textinho que você vai copiar aí no seu caderno, combinado? Você vai copiar o seguinte: liberdade religiosa, liberdade que qualquer pessoa tem de professar a sua religião, realizando os cultos ou tradições que sejam referentes à sua respectiva crença. Então, copie esse texto no seu caderno para você não esquecer.
E aqui no Brasil, para que a gente tenha essa liberdade religiosa, existem algumas leis que nos protegem. Algumas leis que foram criadas só para garantir que a gente tenha esse direito. Nós vamos ver agora uma reportagem sobre essas leis, que vai falar um pouquinho sobre a liberdade religiosa e como que a legislação nos ajuda a garantir essa liberdade religiosa para a população. Então, preste atenção nesse vídeo. O Brasil é um país laico. Você sabe o que isso significa? Entenda a partir de agora como uma nação sem uma religião oficial protege, a partir das leis, o cidadão e a doutrina religiosa que ele escolhe seguir. Uma das religiões que ganha força no Brasil é o Espiritismo. É uma doutrina que prega o amor de Deus e a caridade. O último censo do IBGE mostrou que, em termos percentuais, o Espiritismo cresceu de 2,3 milhões de pessoas em 2000 para 3,8 milhões em 2010. Dado curioso revelado no estudo é que, proporcionalmente, o Espiritismo é a religião que tem mais adeptos com nível superior completo. Talvez isso possa ser explicado pelo aspecto filosófico da doutrina. A doutrina espírita é uma religião cristã. Ela tem 3 aspectos fundamentais, que é de ciência, filosofia e religião. Ao mesmo tempo que é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Um aspecto, sobretudo aqui no Brasil, religioso, muito forte, porque é exatamente esse contexto do entendimento de Deus. Deus como Pai, Deus como um amor. A mensagem que Jesus nos trouxe no seu Evangelho é revivida pelo Espiritismo na sua pureza primitiva, com seus conceitos, com seus ensinos morais. É por isso que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. No mundo existem 3 modelos predominantes de convivência com as religiões, que são seguidos pelos países. O Estado confessional é aquele que tem uma religião. Um exemplo é a Inglaterra, onde a religião oficial é a anglicana. Para exercer um cargo público lá, tem que professar a religião oficial. Achou estranho? O Brasil já foi um Estado confessional antes da República. Quando o país é laico, ele não tem uma religião oficial. Há uma separação entre religiões e Estado. Na opinião do vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, as religiões têm muito em comum, mas naqueles aspectos que elas diferem, devem ter asseguradas pelo país as condições de exercício e prática da fé. O que não pode haver é um desentendimento para se brigar em torno de um princípio ou de um entendimento de uma forma que um vê de uma maneira, outro vê de outra forma. Quer dizer, para que isso? Se não são pontos fundamentais, tem que se permitir, o que é assegurado inclusive na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, o princípio, o direito à liberdade religiosa, de manifestação religiosa. Isso tem que ser assegurado. Na teoria, o Estado tem que resguardar, assegurar e proteger o cidadão no direito de exercer a própria fé. No Brasil, há no Código Penal uma lei específica sobre a perseguição àqueles que professam uma fé. Zombar, debochar do cidadão pela crença dele ou impedir cerimônia e culto religioso, bem como desprezar, desdenhar publicamente um ato ou objeto considerado religioso, é crime, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Pena essa que pode ser aumentada em 1/3 se houver violência. O direito que eu tenho de exercer a minha fé não me dá, Alexandre, o direito de atacar a fé do outro. Além do Estado confessional e o Estado laico, há ainda um terceiro modelo, que é o Estado ateu, aquele que proíbe o cidadão de crer. O exemplo é a Coreia do Norte, onde a prática é a do ateísmo e não há permissão de outras religiões. Quem crê em outras doutrinas pode até ser perseguido. Um levantamento internacional feito pelo Pew Research Center de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que o Brasil é o campeão em liberdade religiosa entre os 25 países mais populosos do mundo. Recebeu congratulações por ser uma nação onde existe suposta tolerância pacífica.
e é preciso evitar que essa situação mude. Então a gente tem uma situação, eu diria, exemplar, né, em relação à liberdade religiosa e indicativos de aumento da intolerância e de conflitos sociais por religião. O ponto que eu acho que é central considerar é que a discriminação religiosa ela não se dá isolada, ela se dá num contexto maior das relações sociais e inclui muitas vezes, ou a maioria das vezes, disputas patrimoniais, disputas financeiras, econômicas, disputa de terreno, briga de vizinho. Ela inclui em muitas situações racismo e em muitas situações homofobia. Então, a religião ela é um componente junto a vários outros que a gente não pode ignorar e precisa entender esse fenômeno na complexidade que ele existe. Nesse vídeo que nós vimos sobre a legislação, eles falaram várias vezes uma palavrinha: intolerância. Mas o que será que é intolerância? O que quer dizer essa palavra? Você sabe o que quer dizer intolerância? Intolerância religiosa? Intolerância, segundo o dicionário, é a falta de tolerância. Aí você vai pensar assim, tá, professora, não ajudou muito eu saber que intolerância é a falta de tolerância. Mas, mesmo assim, você vai copiar o significado dessa palavra no seu caderno e aí eu já te explico para você entender melhor, combinado? Então, copia lá. Intolerância é a falta de tolerância. Já que a intolerância é a falta de tolerância, é importante a gente saber o que significa a palavra tolerância. Tolerância é a boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas. Então, copia o significado da palavra tolerância para você não esquecer e sempre que precisar saber o que é intolerância, você precisa lembrar também o que é tolerância. Copia lá que eu te espero.
Assim, nós podemos dizer que intolerância é a falta de respeito com as ideias que são diferentes das suas. Isso não quer dizer que você tem que concordar com tudo que o outro pensa, com tudo que o outro acredita. Mas discordar é diferente de discutir ou de brigar. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem fácil de você entender. Você já viu as pessoas fazendo a brincadeira que pergunta assim: o feijão vai por cima do arroz ou por baixo do arroz? Algumas pessoas colocam primeiro o feijão no prato e o arroz em cima, e elas preferem dessa forma. Outras pessoas colocam primeiro o arroz no prato e o feijão por cima, e preferem dessa forma. Isso é motivo para as duas brigarem? Não, cada um arruma o seu prato e come da forma como preferir. Com relação ao pensamento e à religião, a gente deveria agir da mesma forma. Não é porque uma pessoa acredita nos orixás e a outra acredita em Deus, em Jesus Cristo, que elas precisam brigar, que elas precisam discutir. Não é porque uma pessoa segue os ensinamentos de Buda e outra segue o ensinamento de Mohammed que elas precisam brigar, que elas precisam discutir. Cada uma segue os seus ensinamentos e a sua crença e elas podem continuar convivendo numa boa. Cada um acredita no seu, sem discutir, sem brigar. Isso é a boa convivência entre as religiões. E num país que tem liberdade religiosa, isso é super importante. E para a gente entender um pouquinho mais de como que funcionam essas religiões aqui dentro do Brasil, eu trouxe um outro vídeo para você que vai trazer uma outra palavrinha que você vai precisar aprender. Então acompanha lá comigo esse vídeo. Amém. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 75% da população acreditam na existência do coisa ruim. Já Deus continua ganhando de lavada. Nada menos que 97% dos brasileiros concordam que o Todo-Poderoso existe. A maioria dos que creem em um e outro se divide entre as muitas religiões existentes no Brasil. Mas nem sempre essa divisão é tão clara assim. Não é mesmo, Felipe Reis? Isso mesmo, Gelson. Não é difícil a gente encontrar, por exemplo, alguns católicos que de vez em quando dão uma passadinha num centro espírita ou fazem alguma oferenda a Iemanjá. Essa fusão entre conceitos de cultos diferentes tem nome: sincretismo religioso. Você sabe o que é sincretismo religioso? É quando você acredita tanto numa religião, mas você leva também para o lado do misticismo. Fusão de religiões, uma mistura. Qual a sua religião? Eu sou católico. Mas você já fez algo característico de outra religião? Não. Eu sou espírita. Mas você já fez algo característico de outra religião, por exemplo? Já fiz, mas a gente costuma rotular, né? Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou adventista. Mas, na verdade, a gente tem um pouco de cada religião, né? Eu não saio sem meu patuá que eu ganhei de uma mãe de santo. Proteção nunca é demais. E aí, Tininha? Oi, Fê, tudo bom? Tudo bem? Onde é que você vai assim? Vou à missa. Todo de branco? É que depois eu tenho que dar uma palavrinha com o pai João Nagô pra liberar uns caminhos aí. E isso aí no seu pescoço? Isso aqui é uma medalhinha do meu santo de devoção e uma figa pra dar sorte. E depois da missa você vai trabalhar assim? Trabalhar, né? Hoje é dia de Santo Eustáquio, feriadão. Aliás, a gente podia viajar, hein? Topa? Boa ideia. Pra onde? Campo, né? Porque tá muito frio pra praia. Combinado, fechou. Então, vamos lá. Jorge, pode-se dizer que no Brasil há uma miscigenação religiosa? Sim, com certeza. O Brasil é uma pátria de recordes em religião em vários campos. É o país que tem mais católicos no mundo, é o país que tem mais protestantes pentecostais no mundo,
o país que tem mais espíritas no mundo, né? Mas essas religiões, elas não funcionam como caixa d'água estanque uma da outra. Elas são vasos comunicantes. Por exemplo, o candomblé, embora não seja muito numeroso em termos de fiéis, ele faz parte da nossa cultura, da nossa origem negra, né? Então, há uma enorme miscigenação. Nós vimos nesse vídeo diversas vezes a palavra sincretismo e eles tentaram explicar pra gente o que quer dizer sincretismo. Você conseguiu entender o que essa palavra quer dizer? Para você não esquecer, eu trouxe um pedacinho lá do dicionário explicando pra gente o que é sincretismo, para você copiar no seu caderno, para você lembrar. Sincretismo é qualquer prática religiosa que provém da fusão de outras. Fusão é uma palavra bonita para dizer mistura. Então, essa ideia do sincretismo é essa ideia de misturar algumas formas de crença, misturar algumas práticas dentro das religiões. E isso é muito comum aqui no Brasil. Então, copia esse pedacinho lá no seu caderno para você não esquecer, que vai ser importante nas próximas aulas. Então, agora você já sabe o que é liberdade religiosa, o que é intolerância religiosa, o que é tolerância religiosa e o que é sincretismo religioso. Mas você sabe o que é religião? Essa semana a sua tarefa é responder no seu caderno o que é religião. Não precisa pesquisar em nenhum livro, nem no dicionário. Você vai responder aquilo que você acha que é religião. Na semana que vem, eu trago para você o que o dicionário quer dizer. Mas a sua tarefa essa semana é responder o que é religião. O que você acha que é religião. Combinado? Então copia a pergunta e aí a gente volta.
Agora que você já copiou a pergunta, você não precisa responder ela já. Você pode pensar aí durante a semana, perguntar para os adultos que moram com você se eles sabem o que é religião e podem te ajudar. Nas aulas sobre organizações religiosas, nós vamos fazer uma prática diferente, que é a hora da leitura. Então, toda semana eu vou trazer um pedacinho de um texto para ler para vocês. Como a primeira forma de organização religiosa que nós vamos estudar é da matriz ocidental, eu trouxe esse livro que fala sobre Deus, que é uma figura bem presente na matriz ocidental. Quem escreveu esse livro foi o Leon Tolstói. Ele é bem famoso entre os adultos, porque ele escreveu muitos livros importantes da literatura adulta, né? Ele escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina, que são clássicos da literatura. Ele nasceu na Rússia em 1828 e morreu em 1910. E ele também escreveu alguns contos religiosos. E hoje eu vou começar a ler esse livro para vocês. Como ele é um livro longo, eu vou ler um pedaço hoje e no final da aula da semana que vem eu leio outro pedaço, combinado? Aí assim fica como se fosse quase uma novela. Cada semana você descobre um pedacinho da história, combinado? Então nós vamos ler. Onde existe amor, Deus aí está.
Quem escreveu foi Leon Tolstói. Antes de começar a história, ele traz uma frase que eu acho muito legal e que eu vou ler para você. Todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Lembra que em outras aulas eu falei para vocês que a gente tem que começar dando exemplo? Leon Tolstói concorda aí com a nossa aula. Então vamos começar. Onde existe amor, Deus aí está. Vivia na cidade Martin Avdite, o sapateiro. Ele morava num porão que tinha uma única janela que abria para a rua. Pela janela baixa podia ver as pessoas passando, mas delas enxergava somente as pernas. Martin Avdite, no entanto, conhecia as pessoas pelos seus calçados. Fazia muito tempo que vivia naquele lugar e tinha muitos conhecidos. Era raro surgir algum par de calçados dos arredores que não tivesse passado uma ou duas vezes por suas mãos. Uns para trocar o solado, outros para remendar, outros ainda para costurar, e vez ou outra fazer novas pontas. Frequentemente, ele via os frutos do seu trabalho passando pela janela. Serviço havia bastante, pois Avdite trabalhava muito bem, usava bom material, não cobrava muito e mantinha a palavra. Quando podia cumprir o prazo, pegava o trabalho. Se não podia, não enganava, ele avisava antes. Todos conheciam Avdite e não lhe faltava serviço. Sempre foi uma boa pessoa, mas com a idade passara a preocupar-se com a sua própria alma e a aproximar-se mais de Deus. Quando Martim morava na casa do seu patrão, faleceu a sua esposa, deixando-lhe um garoto de 3 anos. Ele havia tido outros filhos, mas nenhum deles sobrevivera. No início, Martim quis entregar o filho para sua irmã que morava na aldeia. Depois ficou com pena. Pensou, vai ser duro para o meu Kaptoshka viver numa família estranha. Vou ficar com ele. Então, Avdite deixou a casa do patrão e foi viver com o seu filhinho num quarto. Mas Deus não lhe concedeu sorte com filhos. Mal o garoto havia crescido e começado a ajudar o pai, uma alegria só, uma doença o apanhou. O menino ficou doente por 1 semana e depois morreu. Martim enterrou o filho e ficou desesperado. Tão desesperado que passou a reclamar de Deus. Foi tomado de uma tristeza tal que por diversas vezes pedia a Deus a sua própria morte, repreendendo-o por ter levado seu único e amado filho em vez de levar ele, um velho. Avdite parou até de ir à igreja. Certa vez, passou pela casa de Avdite um velhinho, conterrâneo seu, vindo do mosteiro de Troitsa, e que já havia andado pelo mundo. Havia 8 anos. Passaram a conversar e Avdite começou a queixar-se da sua infelicidade. Nem tenho mais vontade de viver, desabafou ele. Só quero morrer. É a única coisa que peço a Deus. Tornei-me agora uma pessoa sem esperanças. Então, o velhinho falou, não fale assim, Martim. Não podemos julgar as ações de Deus. As decisões não cabem a nós, mas a providência divina. Deus designou ao seu filho morrer e a você viver. Isso significa que assim é melhor. Quanto a seu desespero, ele decorre do fato de você querer viver em função de sua própria felicidade. Mas para que viver então? Perguntou ele. E o velhinho respondeu, deve-se viver para Deus, Martim. É ele quem dá a vida. Deve-se então viver para ele. Assim que passar a viver para Deus, você não vai mais sofrer com nada e tudo lhe parecerá fácil. Martim pensou um pouco e disse, como se vive para Deus? Então o velhinho disse, Cristo ensinou como viver para Deus. Você sabe ler? Compre um evangelho, leia e saberá como viver para Deus. Está tudo escrito lá. Essas palavras
calaram fundo no coração de Avidite. No mesmo dia, ele comprou um Novo Testamento impresso com letras grandes e começou a ler. Avidite pretendia ler somente nos feriados, mas assim que começou, sentiu-se tão bem espiritualmente que passou a fazê-lo todos os dias. Chegava a ler durante tanto tempo que o querosene do seu lampião acabava e ele não conseguia largar o livro. Assim, Avidite passou a ler todas as noites. Quanto mais lia, mais entendia o que Deus desejava dele e como devia viver para Deus. E o seu coração foi se tornando cada vez mais leve. Antigamente, ao deitar-se para dormir, ele chorava e gemia, lembrando-se de Kaptoshka. Mas agora dizia somente: glória, glória a ti, Senhor, seja feita a tua vontade. A partir daí, a vida de Avidite mudou. Antes, nos dias festivos, ele ia à taverna para tomar chá. Acontecia de tomar com algum conhecido e saía meio alegre, falando bobagens, criticando ou condenando alguém. Agora ele já não fazia mais isso. Sua vida tornou-se pacífica e feliz. Pela manhã, sentava-se para trabalhar e cumpria o seu horário. No final do dia, tirava o lampião do gancho, colocava-o na mesa, pegava o livro na estante, abria e sentava-se para ler. Quanto mais lia, mais entendia, e em seu coração tudo se tornava claro e alegre. E você quer saber o que aconteceu com Avidite? Na semana que vem eu volto e leio mais um pedacinho no final da aula, combinado? Nós vamos descobrir aí como ficou a vida do Avidite depois que ele resolveu seguir o conselho do seu amigo e viver para Deus, que é uma das questões bem importantes de uma das organizações religiosas que nós vamos aprender na semana que vem. Então, na semana que vem, nós voltamos falando das organizações religiosas, vamos iniciar aí a nossa conversa sobre a matriz ocidental e no final da aula descobrir mais um pouquinho do que aconteceu com Martim Avidite, combinado? Então, lavem as mãos, tomem bastante água, fiquem bem, nós nos encontramos na semana que vem para falar mais sobre a diversidade religiosa e conhecer mais sobre o Avidite. Até semana que vem!